Olá, este é o Seminário de Ecossistemas de Recifes de Coral e Atóis, feito para a disciplina de Biogeografia 2021. O que são os recifes de corais? Os recifes de corais, eles são estruturas rígidas, formadas por corais e também algas. Eles são considerados como o mais diverso habitat marinho do mundo e, por isso, possuem grande importância econômica, já que servem como uma fonte de alimento e renda para muitas comunidades. Nesse slide, segue abaixo 3 fotos de 3 recifes de corais diferentes. O primeiro deles se localiza no Indo-Pacífico, na Austrália, onde está a maior barreira de corais do mundo. A segunda foto, temos um recife de coral no Caribe. E a última, terceira, um recife de coral no Brasil, no Nordeste, no estado de Pernambuco. Agora falando sobre os fatores bióticos desse sistema. Pelo próprio nome, sabe-se que os recifes de corais são formados por esses animais. Mas quem são eles? Os corais são um grupo de animais marinhos primitivos que pertencem ao filo quinidário, o mesmo das algas vivas, das anêmonas, entre outros. Eles são formados por uma ou mais unidades de pólipos, que são essas bolinhas apresentadas que essa aponta, né? O pólipo é um saquinho, uma boca no centro e tentáculos ao seu redor. O coral ele também tem um exoesqueleto de calcário, diferente da maioria dos animais, que tem um exoesqueleto formado por quitina. É importante ressaltar que a maioria dos corais vivem numa relação de mutualismo com algas unicelulares, as zooxantelas. E essa relação de mutualismo é muito importante a gente entender para compreender como os recifes de corais são formados. Essa relação se acontece da seguinte forma. Os corais, eles fornecem abrigo às algas, que vão viver nos seus tecidos. E ele também garante a elas uma posição estável na coluna d'água, porque como os corais são sésseis, comparados, eles vão garantir um melhor acesso à luz a essas algas. Já as algas, elas vão garantir a coloração dos corais e também vão fornecer compostos orgânicos para ajudá-los a suprirem suas necessidades energéticas. Como eu disse, essa relação ela tem total importância para a formação dos recifes de corais, porque quando os corais eles começam a proliferar sobre uma rocha costeira, eles acabam secretando seus esqueletos de calcário. E à medida que se proliferam, as algas ou xantelas começam a aparecer, buscando essa relação de mutualismo. Quando essas algas morrem, os seus esqueletos vão sendo depositados sobre os corais, e novas colônias vão se formando sobre essa estrutura, construindo ao longo do tempo uma verdadeira carapaça calcária, que forma o recife. Bem, nessa parte dos fatores abióticos, a gente vai comentar sobre os fatores limitantes ao conhecer dos corais, fazendo um gancho com a distribuição espacial dos corais no mundo e, por fim, falar um pouco do processo de calcificação. O primeiro fator limitante tratado aqui vai ser a luminosidade. As algas e outros organismos fotossintéticos precisam da luz para realizarem fotossíntese e, assim, fornecerem nutrientes aos corais. Isso explica por que os corais vão aparecer até ali no máximo uma faixa de 50 metros de profundidade, já que a água do mar vai funcionando como um filtro azul à entrada da radiação solar, limitando a ocorrência dos corais até mais ou menos essa profundidade. Um fator muito importante é a temperatura. A temperatura vai limitar o crescimento dos corais, visto que as oxantelas e outras algas são muito sensíveis a grande diferença de temperaturas. Elas não sobrevivem a condições abaixo dos 18 graus Celsius e não resistem também a temperaturas muito elevadas, o que pode levar ao branqueamento dos corais. Essa condição explica também por que os corais vão se caracterizar principalmente ali na faixa intertropical do planeta, já que essas áreas são banhadas por correntes quentes. A gente tem uma noção maior da distribuição espacial dos corais no planeta. A gente pode observar que os recifes de coral vão aparecer exclusivamente na faixa intertropical do planeta, o que se explica por uma noção climatológica em relação à circulação oceânica das correntes marítimas, já que nessa faixa intertropical a gente vai ter as águas quase que majoritariamente banhadas por correntes quentes. O que a gente observa também é que os corais vão se concentrar nas partes orientais das costas dos continentes, já que, por exemplo, na América do Sul, na costa ocidental, a gente tem a predominância da corrente do Peru, uma corrente fria, impossibilitando a ocorrência de corais naquela parte, enquanto na costa oriental, no costar ali do Nordeste brasileiro, a gente tem a corrente do Brasil, que permite ali, por condições de temperatura, a ocorrência dos corais. Bom, aí essa imagem ela está caracterizando a circulação geral das massas de água, né? E a gente percebe bem claramente o que foi dito no slide anterior, como ali no Brasil a gente tem o Nordeste brasileiro sendo banhado pela corrente do Brasil, uma corrente quente, e na costa ocidental da América do Sul a gente tem a predominância da corrente do Peru, que impossibilita a ocorrência dos corais. Ali na Oceania também a gente tem nas duas costas, leste e oeste, a gente tem a ocorrência de corais, que são banhadas por áreas banhadas por correntes quentes, enquanto no sul ali da Austrália, onde a gente tem a predominância da corrente circumpolar antártica,
a gente tem a impossibilidade de ocorrer recifes ali. Um fator importante vai ser a turbidez da água. Bem, a grande presença de sólidos em suspensão vão atrapalhar a entrada da radiação solar na água e, consequentemente, dificultando o processo da fotossíntese das algas e, consequentemente, impossibilitando ou dificultando a absorção dos nutrientes pelos corais. Isso explica por que em águas muito claras, como o Caribe, a gente tem grande ocorrência de corais. A deposição muito rápida e quantitativa de sólidos de suspensão podem acabar soterrando e, consequentemente, matando os corais, ou até expulsando as oxantelas e, consequentemente, branqueando-os. Um fator importante vai ser o pH da água do mar. O pH da água superficial do mar gira ali em torno de 8,0 mais ou menos dentro da faixa do pH. Essa alcalinidade ela vai se explicar como fruto do processo de dissociação do CO2, que nada mais é do que a reação do CO2 atmosférico com a água do mar, que quando ao reagirem gera um ácido carbônico, e esse ácido carbônico vai sofrer dissociação, liberando íons H+, e íons de bicarbonato e carbonato na água. É por causa disso que os íons de bicarbonato e carbonato são verdadeiros agentes reguladores do pH, e eles vão estar inteiramente ligados com o processo de calcificação, o que explica a importante relação do pH na eficiência da calcificação dos corais, que vai montar a carapaça calcária dos recifes. Mas o que é a calcificação? A calcificação pode ser entendida como um processo bioquímico, ou seja, que acontece por ação biológica atrelada às condições químicas da água, que vai produzir a carapaça calcária dos recifes de coral. Nela vai acontecer a segregação dos esqueletos de carbonato de cálcio, que vão ser excretados pelos corais na forma da aragonita, que nada mais é a forma cristalina do carbonato de cálcio. Bom, essa ação ao longo dos milhares de anos, ao longo do tempo geológico, vai fazendo com que camadas por camadas de aragonita vão se sedimentando e formando uma verdadeira carapaça calcária que compõe a estrutura dos recifes. Quimicamente falando, o processo de calcificação ele vai ser explicado pela utilização do íon de cálcio Ca2+, e o íon de bicarbonato presente na água salgada pelos corais, onde vai gerar um carbonato de cálcio, que vai formar a estrutura da carapaça, e a liberação de H+ na água superficial, ali próximo aos corais. Isso explica por que o pH próximo aos corais ele vai ser bem mais alcalino do que a água do mar no geral, ali que compõe o resto daquele recorte espacial dos corais. Como foi visto, a concentração de íons de carbonato e bicarbonato, principalmente, vão derivar das taxas de CO2 no processo de dissociação do CO2 na água. Quando a gente tem um processo de acidificação nos oceanos, fruto de uma maior concentração de CO2 na atmosfera, consequentemente mais CO2 reagindo com a água do mar, a gente vai ter um pH mais alcalino ainda, porque a gente vai ter mais liberação de H+ na água. A consequência desse processo de alteração do pH vai ser uma maior suscetibilidade da carapaça calcária dos corais às ações de intemperismo químico e físico, fazendo com que os corais fiquem aí mais solúveis, principalmente, às condições da água do mar, por essa alteração na faixa do pH ideal. Os recifes de corais são classificados em 3 tipos. Recifes de franja, que ocorrem ao longo da costa continental ou em torno de ilhas. Os recifes de barreiras, que ocorrem quando o recife se localiza sobre uma proporção rochosa em processo de submersão e necessariamente tem que ser afastado da costa por uma área mais profunda. E os atóis, que é o que vamos dar maior ênfase. O atol é uma ilha de corais formada no meio do oceano sobre uma superfície de formação vulcânica. Além dos corais, formam-se vários tipos de vegetação e surgem várias espécies animais. Trata-se de uma ilha de formação não rochosa, mas biológica. A maioria dos atóis se localiza nos oceanos Índico e Pacífico, com exceção do atol das Rocas, que é o menor de todos e o único a se situar no Oceano Atlântico. O processo de formação de um atol é bastante lento e pode levar milhões de anos. Ele começa com a erupção de vulcões que se encontram no fundo do mar e que vão criando um acúmulo de lava no leito oceânico. E conforme mais erupções vão acontecendo, a quantidade de material expelido vai amontoando até que eventualmente ele chegue até a superfície e forme uma ilha. As margens irregulares e acidentadas dessa recém-formada ilha
oferecem superfície ideal para o desenvolvimento de corais. Com o passar do tempo, os corais vão formando recifes ao redor de toda a ilha, mas como as ilhas compostas por rochas vulcânicas costumam ser porosas e frágeis, o oceano vai causando a sua erosão até que apenas reste a redoma de Recife e uma laguna em seu interior, como podemos ver no GIF. O Recife passa a formar uma barreira de proteção à laguna da ação do vento e das ondas do mar. No entanto, o processo de erosão sofrido pela ilha faz com que a água da laguna passe a apresentar uma composição química diferente, mais ácida do que a água do mar aberto. Os organismos que habitam a face externa continuam a formar um ecossistema saudável. Já os corais que se encontram na superfície interna da barreira sofrem com a diferença. Com o tempo, os corais que ficam em contato com a laguna começam a se desintegrar e os organismos que dependem dele para sobreviver também acabam sendo afetados. Depois, os exoesqueletos começam a se deteriorar e essa transformação toda são as causas das águas da laguna e dos atóis terem as cores de azul e verde. Além disso, os recifes não são imunes à ação do oceano e com o tempo as ondas vão rompendo essas estruturas até que eventualmente elas sejam reduzidas a pequenos fragmentos e grãozinhos de areia. Então essas partículas todas, juntamente com outros materiais trazidos pelo mar e pelo vento, começam a se acumular sobre o recife, formando ilhotas com formato elíptico ou de anel. O Atol das Rocas é o menor e o único a se situar no Oceano Atlântico e fica na costa brasileira. Ele é um agrupamento de ilhas vinculado ao estado do Rio Grande do Norte, localizado a 260 quilômetros a nordeste de Natal. As suas duas ilhas formadoras são a Ilha do Farol e a Ilha do Cemitério. Trata-se de um dos principais ambientes ecológicos do Brasil. Em razão disso, em 1979, foi transformado em primeira unidade de conservação marinha do Brasil, ganhando os status de reserva biológica. Bom, agora nós vamos falar sobre a conservação dos recifes de corais. Os ecossistemas coralinos estão sendo gradativamente agredidos pela ação humana sobre os oceanos. Por serem um dos ecossistemas mais importantes do mundo, isso é muito preocupante. Uma prova dessa degradação que sofrem os corais é o processo de branqueamento. Nesse processo, ocorre a perda das zooxantelas que habitam os corais. Isso se dá principalmente devido ao aumento da temperatura da água, mas também pode ocorrer por outros fatores, como a poluição, a sedimentação excessiva, a variação na incidência de luz ultravioleta, a variação na salinidade da água também. Essas zooxantelas, elas são responsáveis pela pigmentação dos corais. Por isso, eles ficam brancos com a perda delas. Em relação à estratégia de conservação, no Brasil foi elaborado o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralinos, o PAN-CORAT. É um esforço coletivo entre institutos, grupos de pesquisas, pesquisadores independentes, técnicos, lideranças comunitárias e empresários que buscam elaborar um plano de ação para conservar e proteger os ambientes coralinos, reduzindo os impactos sobre eles. No primeiro estágio desse projeto, buscou-se identificar quais eram as espécies que estavam relacionadas com os corais e que sofreriam com a degradação dos corais. Aqui nós podemos ver uma como os peixes ósseos, as esponjas e os moluscos. Todas elas sofrem com a perda dos corais e podem deixar de existir nessas áreas. No segundo plano, foi a determinação das áreas focos. Isso se deu através do mapeamento dos corais, da elaboração de critérios para decidir quais dessas áreas seriam mais importantes e mereceriam mais atenção num esforço de preservação e de contenção da degradação causada pelo homem. Essa é uma lista com locais focados pelo projeto. Por fim, depois de identificar as espécies e os locais que mereceriam atenção, foi elaborada uma espécie de plano de ação com certas ações e preocupações que deveriam ser direcionadas aos corais. E aqui estão com uma delas como promover a exploração sustentável dos corais, regulamentar o turismo, que é bastante presente nessas áreas, e outras coisas como minimizar a poluição nos locais. É importante pensar que esses programas e essas ações elas não agem sozinhas, é preciso ter uma coordenação com as prefeituras, com governos de estado, com as populações locais e com as agências de turismo que promovem diversas atividades nos corais ao longo do ano.
E essa foi a bibliografia utilizada na nossa pesquisa para a elaboração desse trabalho.